Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, o podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui a gente fala sobre o que move a cidade do Rio de Janeiro, os principais assuntos ligados à nossa cidade. Comigo, Maria Clara Alencar, minha parceira de podcast. Tudo bem, Maria? E aí, Maurício, prazer estar aqui mais uma vez com você e com todo mundo que está aqui nos assistindo e nos ouvindo em mais um episódio do Podcor. A gente fala aqui no podcast sobre as pessoas, os órgãos, enfim, o que faz a cidade acontecer, o que deixa a cidade dentro da sua rotina. Aqui no Centro de Operações a gente está de olho em tudo por meio das câmeras, dos sensores, e o COR não é só trânsito, não é só meteorologia, aqui há muita integração, aqui há muita troca de informação e muita tecnologia, né? É isso, Maurício. A gente tem aqui mais de 40 protocolos criados, né, dentro do centro de operações e hoje a gente vai falar de mais um deles, né, da elaboração de mais um protocolo super importante para a cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que hoje vai ser mais um episódio muito rico e muito bom para a gente poder aprender. E fundamental, um protocolo pioneiro no Brasil. Vamos conhecer agora. Se você não conhece, vai ficar sabendo. Bom, Maurício, estamos aqui mais um episódio do Podcor, né? Estamos aqui com duas grandes personagens, né, da criação do protocolo de calor, principal protocolo aqui que move aqui a cidade do Rio de Janeiro, né? O protocolo de calor que é ganhador do prêmio Bloomberg, né, no ano passado, em 2025, que é um dos protocolos que hoje a gente tem o protocolo de mudança de estágio, o protocolo de calor é um dos mais importantes aqui para a cidade do Rio de Janeiro, né, que vai de 1 a 5. Então, muita gente aqui já está sabendo, já vive na pele a aplicação dessa nossa ação, mas a gente está aqui com as duas criadoras, né, as duas principais elaboradoras desse protocolo aqui, porque a gente tem muito orgulho de estar aqui com vocês. É isso. Ana Carla Prado, assessora-chefe de Planejamento e Resiliência do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, COR Rio, e também a Caroline Dias Ferreira, ela é coordenadora do CIE, o Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Duas das cabeças aí que lideraram esse processo de implementação, de desenvolvimento, conceberam o protocolo de enfrentamento ao calor extremo, né? O nome completo, né? Nome e Nome e sobrenome, né? sobrenome. Nome e sobrenome do chamado, do conhecido protocolo de calor, né? Que no começo, né, Maria, era conhecido por uma sigla, né? NC, E nível de nível calor. de calor. É o prefeito, então, à época, Eduardo Paes, para tornar mais, enfim, um termo mais palatável, mais acessível para o público. Não, vamos falar de calor. Calor basta com suas gradações, né? Ana, obrigado. Carol, obrigado, Ana, pela Obrigada, presença obrigada a aqui você. nos nossos estúdios. Bom, é um protocolo inovador, um protocolo pioneiro acima de tudo e que foi colocado em prática, né? Foi colocado, está rodando desde 2024, mas já era pensado muito antes em função das mudanças no mundo que estavam já sendo observadas, né, Ana? É isso, o protocolo ele, de fato, ele é publicado em 2024, mas desde março de 2023 a gente já vinha, estudando, querendo entender o que estava acontecendo no mundo, né, a gente via muito, uma repercussão internacional de aumento do número de incêndios em cidades, uma questão também de saúde, as pessoas tendo problemas na Europa, no norte europeu, com um calor extraordinário, muito seco e muito quente. E, esse é o eu acho que é a coisa mais interessante do centro de operações é que você termina podendo conversar com outros atores do município, facilmente aqui dentro do centro de operações, né. Como a gente já é um centro integrador e temos a participação em outros exercícios que a gente faz aqui de diversas agências, então a gente começou a conversar com a Secretaria de Saúde e entender o que estava acontecendo, tentar estudar o que era esse movimento que a gente estava vendo para o norte global. Carol, e como se deu esse match envolvendo o COR e a Secretaria Municipal de Saúde, o CI, lembrando que o CI está dentro do centro de operações, enfim, é um espaço considerável no terceiro andar aqui do prédio do COR, em que também há muita tecnologia, é um banco de dados que reúne informações vindas
de toda a cidade, sobre tudo de saúde, e essas informações referentes ao calor, enfim, essa tendência observada pelo COR e pela Secretaria de Saúde moveram esse match, fazendo com que esse protocolo fosse desenvolvido. Como foi a participação do CI nesse desenvolvimento? Foi um verdadeiro match, como você conversou. A Ana Carla nos procurou e aí dali a gente estabeleceu um grupo de trabalho técnico que foi envolvido várias agências, então o COR coordenando esse grupo, com a participação da Secretaria Municipal de Saúde, mas também o Alerta Rio, a Secretaria de Meio Ambiente e Clima também. E a partir disso a gente já tinha muito essa missão de trabalhar com esse tema das mudanças climáticas, porque isso é de fato uma emergência que a gente vive, é uma emergência contemporânea, uma emergência do nosso tempo. E a gente já havia essa vontade de trabalhar e já com estudos muito iniciais. E aí quando o COR concretiza essa vontade e fala: "Essa é uma prioridade da cidade que precisa ser desenvolvida", juntou justamente foi a fome, né. É. Então a gente deu um match perfeito e começa a estabelecer isso, sistematizar isso num grupo de trabalho. E aí, como você falou, a gente é um centro de inteligência epidemiológica que reúne diferentes fontes de informação da saúde. Então, a gente tem dados desde doenças transmitidas por vetores, que são doenças que podem também ter seu curso alterado em decorrência do calor extremo. A gente sabe que a atividade do mosquito Aedes aegypti, por exemplo, que é um vetor que transmite dengue, chikungunya, zika, né? São doenças de grande importância para a gente. A gente teve uma epidemia recente de dengue na cidade em 2024. São doenças que a gente precisa olhar, por exemplo, à luz do calor, à luz das mudanças climáticas. Mas não só isso, a gente precisa olhar as doenças, a população, por exemplo, idosa, a população que tem hipertensão, diabetes, que são outras doenças que vão ser aí mais exacerbadas em decorrência do calor. E aí, como a gente reúne uma centena de informações de diferentes fontes de dados, dados assistenciais, dados de doenças transmitidas por vetores, dados da regulação de leitos hospitalares, a gente falou, então, temos aqui uma vontade política, um interesse, né, dos técnicos, porque essa de fato é uma emergência global que a gente vive, é uma emergência que todo o planeta hoje está parando para poder enfrentar as suas consequências, né? Porque hoje a gente vive as consequências das mudanças climáticas. Então, de que maneira a gente pode gerar evidências que vão balizar aí um protocolo de cidade, porque a preocupação do COR desde o início é que a gente fizesse isso de uma forma de resposta integrada para a cidade. Então, a primeira etapa que a gente, né, no nosso casamento, no nosso match, foi: "Ok, vamos fazer um protocolo, mas baseado em evidências científicas", porque essa é uma pauta que às vezes a gente pode encontrar alguma resistência, por parte da população, por parte de outros atores políticos, então a ciência é a melhor forma de responder isso. Então vamos fazer um protocolo baseado em evidências científicas e foi a partir daí a gente elaborou o estudo, né, que deu base ao Uma protocolo. dos nossos temores era justamente falar de calor numa cidade que culturalmente Quente. celebra o calor, né. Então, assim, o Rio 40 graus falando de protocolo de calor, não ia ser uma coisa muito fácil da gente estar aí discutindo, engajando, sensibilizando a comunidade, né. Então, eu acho que, assim, o engajamento da saúde foi fundamental nessa busca de dados que nos desse um respaldo técnico para a gente quebrar essa barreira da cultura carioca ao calor. Então, foi fundamental a participação, né, do Alerta Rio com os dados climatológicos, isso que nos possibilitou também fazer essa integração entre saúde e temperatura, né, temperatura e umidade, no nosso caso, e entender, né, eu acho que também não podemos nos furtar de falar que a Fundação Oswaldo Cruz também teve uma participação importante nessa validação do nosso protocolo. Então, a gente de fato criou uma estratégia que nos deu respaldo para hoje a gente ter essa premiação e ser visto internacionalmente como uma estratégia muito robusta, né, para o calor
extremo. Eu acredito, hein, Maria, Ana, Carol, que a adesão da população ao protocolo de calor, né, ela foi, de certa forma, até positiva, né, enfim, Sim. passou longe do negacionismo, como muita gente imaginaria, né, em função justamente da cultura do carioca, né, do enaltecimento do Rio 40 graus, porque hoje a É. população sente, não, não é mais Rio 40 graus, é Rio 45 graus, 50, 50 graus, sim. porque a população, de fato, está sentindo que alguma coisa diferente está acontecendo, né, Maria? E a gente percebeu realmente, como o Maurício bem falou, teve essa aceitação e principalmente as pessoas concordaram muito, né, com essa necessidade de medida da Prefeitura do Rio, né? Sentiram a necessidade de uma aplicação de realmente, de como a gente tem, né, dos protocolos, de abertura dos postos, abertura dos parques, talvez o cancelamento de eventos, enfim, todo mundo fala assim, gente, como assim? Tá até em calor 2? Para mim, na minha pele, tá até em calor 3, tá em calor 5. É. Imagina como deve ser a cidade em calor 5. Se imagina se a gente tá aqui em calor 2, já tô sentindo esse calorão, imagina como deve ser em calor 5. Então eu realmente eu concordo com o que o Maurício disse em relação à aceitabilidade, né, a recepção boa da cidade como um todo. É, a população realmente é uma preocupação, né, o negacionismo passou longe, isso é Passou. importante ser destacado, né. Mas a gente vê que realmente, como vocês trouxeram, tudo foi criado com base de dados. Como foi essa busca? Como foi essa comprovação da necessidade da criação de um protocolo de calor aqui na cidade do Rio de Janeiro? Basicamente o que a gente fez foi reunir dados de mortalidade da cidade, na população residente da cidade de mais de 12 anos. Então a gente olha para trás nessa série histórica de 12 anos, olhando mais de 460.000 registros de óbito, para entender qual era a correlação, a associação deles, eh, em relação ao calor. Então, para além de olhar essa base histórica de óbitos, a gente olhou os dados climáticos, com o apoio do Alerta Rio, como a Ana bem colocou, e aí viu essa associação temporal entre ondas de calor, né, aí onda que eu estou usando o excesso de calor, na verdade, que a onda Sim. tem uma definição muito clara da Organização Mundial Meteorológica, mas a gente viu, a associação, o maior risco de óbito, especialmente para algumas causas como doenças hipertensivas, diabetes, especialmente para o grupo dos idosos, olhando essa série histórica de 12 anos de calor e mais os dados climáticos. Então a gente pôde medir por uma medida que a gente chama de risco relativo, é uma medida, né, da epidemiologia, mas é a forma como a gente mede um risco relativo a alguma coisa. Então era o risco de óbito relativo a um excesso de calor. E aí o que a gente observou foi que para algumas causas de óbito, esse risco pode chegar a mais de 50% maior durante um período de calor. Uhum. E um outro grande achado desse estudo epidemiológico, ele está disponível, está publicado no nosso site do Observatório Epidemiológico, então faço um convite à audiência e acessar eprio.svs.br. Esse estudo fica disponível lá na nossa parte de publicações, Vai estar aparecendo aqui na nossa tela. Repete pra gente. eprio.svs.br. Perfeito. Lá nesse estudo o que a gente observou, para além desse risco ser aumentado, né, em decorrência do excesso de calor para algumas causas, era que o tempo de exposição ao calor importava muito. Então, por exemplo, com uma temperatura, com índice de calor, na verdade, que é uma conjugação, é um indicador que vê temperatura e umidade, né, uma equação que vai ver a percepção de calor, se chama índice de calor. A gente viu que a exposição do índice de calor de 32 graus durante 6 horas para causas naturais de óbito, só a partir de 6 horas ela vai apresentar um risco de 20% para 32 graus. Mas quando eu tenho um índice de calor de 44 graus, basta a exposição de 1 hora, esse risco já é de 20%. Caramba. Então, um grande achado desse estudo foi de que, além de que, obviamente, o calor provoca óbito, né, provoca mortalidade, o tempo de exposição é um outro gatilho muito importante. Então, com base nesses achados, a gente sentou nesse grupo técnico de trabalho, né, Ana, e Isso. falou: olha, os achados são esses. A gente sabe que a partir do estresse térmico, a partir de 36 graus, todos os modelos, todas as causas respondem bem, o que eu digo de aumentar o risco, né? Mas que o tempo de exposição a esse calor também importa.
Então, diante disso, como a gente vai organizar então essa resposta É da isso. cidade? E aí o COR, com toda a sua expertise de criação dos seus protocolos, né, e diante dessas evidências, que era o tempo de exposição, e a partir de um índice de calor de pelo menos de 36 graus, a gente havia um maior risco de mortalidade, então agora vamos estabelecer como vai ser os gatilhos desse É protocolo. isso. Acho que talvez seja bom você explicar o que que é o estresse térmico, porque acho que É isso, é a audiência importante. talvez não Eu ia falar entenda. isso, pra É. gente entender o que que é o estresse térmico, porque muita gente fala assim: "Ah, tá muito quente pra mim", mas a gente acha que é só o calor que a gente sente na pele, mas a gente sabe que o estresse térmico vai muito além e principalmente que o índice de calor não é a sensação térmica, o índice de calor, como você bem disse, E não é é o simplesmente a cálculo, temperatura, né, não enfim, é é uma só a combinação. temperatura. Quando a gente diz assim: "Ah, hoje vai fazer 40 graus na cidade", mas não necessariamente a cidade vai entrar em calor 2. A gente não Isso. necessariamente vai passar para outros estágios de calor da cidade. Mas como que a gente pode explicar e destrinchar todas essas definições do Aham. protocolo, que é o estresse térmico, o índice de calor, É isso. tudo isso que é realmente nós leigos e cidadãos falam assim, nossa, tá muito calor na cidade. Como É. assim a cidade está indo em calor 1? O estresse térmico, eu acho que assim, só para porque a gente vai chegar lá no detalhamento do protocolo, todo protocolo que a gente faz aqui no centro de operações, ele tem um gatilho, que é Sim. assim, qual é o momento em que eu preciso começar Desencadear, né. a prestar atenção e desencadear ações, né? Então, essa provocação que eu fiz para a saúde, eu falei, saúde, vocês têm que me dizer quando que é o momento que eu preciso começar a prestar atenção? Aí a Carol agora acho que tendo dito isso Então assim, como eu falei, o estudo estabeleceu essas bases, mas uma base, como a Ana falou, a gente precisa ter um gatilho para deflagrar a resposta. E aí um dos gatilhos, que é um gatilho inclusive fisiológico, mas que respondeu bem ao estudo, né, então assim, ele era uma hipótese que se concretiza no nosso estudo. O corpo humano, em média, ele mede a nossa temperatura do corpo humano é de 36,4, 7 graus, entre essa média aí. Isso é a temperatura que seu corpo trabalha bem, seu corpo foi feito para trabalhar nessa temperatura. Existe a temperatura do ar, né, e a forma como você percebe esse calor externo. E ao ficar num ambiente que tem uma temperatura acima da sua temperatura corporal, você passa já a colocar o seu corpo em fatores de estresse para ele regular essa temperatura. Porque se você está num lugar que está 40 graus o tempo todo, o seu corpo vai batalhar para manter a sua temperatura interna em 36 graus, mesmo que você esteja num ambiente de 40 graus. Quando você entra em estresse térmico, é porque você elevou muito a sua temperatura interna e o seu corpo sozinho não conseguiu arrefecer, não conseguiu, por uma série de mecanismos fisiológicos, controlar a sua temperatura interna. E isso pode acontecer muito em decorrência da temperatura ambiente, que você ficou exposto a tanto calor e a tanto tempo, o seu corpo não vai conseguir, às vezes, lidar com aquele calor ambiente. Então, isso é o estresse térmico, quando você perde a capacidade do seu corpo regular a sua temperatura interna. E aí, a sua temperatura interna ela é feita para o seu cérebro funcionar, para os seus órgãos funcionarem. Então, no momento que você não consegue estabelecer essa termorregulação, que a gente chama, da sua temperatura interna, você entra em estresse térmico. E boa parte do estresse térmico, ele pode ser provocado, a maior parte das vezes ele é provocado por essa temperatura ambiente, por essa temperatura externa. Outros fatores que podem provocar estresse térmico é você fazer uma atividade física muito intensa, né, então corredores de longa distância, maratonistas, né, uma atividade física muito extenuante, você também pode aumentar aí a sua temperatura interna, provocando um estresse térmico. Não necessariamente estando exposto a temperaturas elevadas. Exatamente, mas a maior parte e a grande preocupação do protocolo era Sim. justamente essa questão da temperatura ambiente. Então, o estresse térmico é isso, você perde, você está submetido àquele calor e você perde a sua capacidade de fazer a termorregulação do seu corpo, né? E isso, como eu falei, vai ter uma cascata de eventos aí, porque o seu corpo foi feito para funcionar naquela temperatura, né? Sim. Então, esse foi o nosso primeiro passo dentro do protocolo, que a gente estabelece o gatilho para começar a prestar atenção no que a gente vai fazer, né, de ação para a cidade a partir do momento em que a gente tem um índice de calor, como a Carol falou, acima de 36 graus. E aí estabelecemos 4 horas, né, através do estudo, para ser o primeiro
passo, né, para a gente fazer a mudança, por exemplo, de calor um para calor 2. Então, o índice de calor é o que desencadeia, enfim, é o gatilho, é o start para colocar em prática o protocolo de calor que traz uma série de recomendações, orientações para que órgãos do município, muitos deles aqui atuantes internamente dentro do COR e outros que também estão envolvidos nesse protocolo, ações que devem ser implementadas de forma imediata, né? Como, por Isso. exemplo, a Secretaria de Ambiente abrir seus parques, a Secretaria de Conservação da mesma forma, enfim, outras pastas aí também se associaram ao protocolo de calor na ciência e tecnologia, abrindo aí as naves do saber, é dessa forma, enfim. Deu a virada de chave do índice de calor acima de 36, vamos colocar em ação determinadas ações, inclusive internas, né, de comunicação. Aham. As ações são gradativas, porque na verdade a gente vai ter alguns momentos que a gente foi, estudando os cenários da cidade e entendendo como é que se dava essa questão do calor. Como a Carol falou, os momentos mais críticos são aqueles em que a gente tem a quebra dessa barreira do 36 graus por 4 horas num dia, mas também a sequência de dias com essa repetição de cenário. A gente tinha e aí a gente viu que era comum no estudo que a gente fez, eh, a famosa pré-frontal, que é aquele calor que antecede a chuva. E que ia ser muito confuso a gente estar entrando eh eh, no nível de calor, quando a gente estivesse falando de onda de calor ou quando a gente estivesse falando de pré-frontal. Que pré-frontal é que a gente já está acostumado, é sempre aquele dia mais quente, Chuva de abafado, verão? que acontece antes de uma chuva de verão, e aí ia ser confuso, porque a gente pensa também muito na comunicação, como que o COR comunica as coisas para o cidadão, então a gente precisava ter um nível ali que também representasse um dia como esse. Não é ainda tão crítico quanto, de fato, a gente ter uma sequência de dias de calor, mas a gente já tem que prestar atenção. Então o calor 2 ele meio que reflete essa nossa característica local, né. O Rio de Janeiro, ele recebe muito essas frentes frias vinda do sul e a gente vai ter 2 dias do tempo mais quente, mais abafado, aquela sensação de abafamento. Mas ainda a gente não considera que a gente está, de fato, num momento de atenção máxima. Para essa graduação que a gente criou de 1 a 5, ela também vai refletir o que que a cidade vai responder. Então, por exemplo, o que você estava falando, né, Maurício, da abertura dos parques, isso acontece quando a gente está no nível 4 ou 5, Uhum. que são os níveis mais críticos. O nível 3 já é um nível que, de fato, já tem uma sequência, e aí, de dias, né, de calor, e que a saúde já está mais atenta ao impacto disso na rede, né, de saúde do município, mas o nível 4 e o nível 5 são níveis aí a gente está deixando de falar de 36 graus por 4 horas e passa a falar de 40 graus por 4 horas no nível de calor 4, né, o calor 4, e 44 Pelo menos graus 2 por horas. 2 horas. Aí é o que a Carol já comentou do tempo de exposição que é importante, né, mas sempre lembrando que a gente está olhando aí não mais para 2 dias e passa a olhar para 3 ou mais, já com um estresse térmico definido ou por previsão ou porque de fato já Registros. observado. E para vocês, qual é a importância da aplicação desse protocolo aqui na cidade do Rio? Porque, como vocês bem disseram, né, o estudo foi feito a partir
das ondas de calor em outras regiões do mundo. A Europa passou por muitas ondas, por muitos dias de calor extremo. A gente já viu notícias de que a Europa estava enfrentando dias de calor de temperaturas acima dos 45, beirando os 50 graus, Incêndios vários florestais, incêndios né? florestais, pontos de saúde, né, espalhados por vários pontos turísticos do verão europeu, Estados Unidos passando também por várias, vários extremos, né, meteorológicos, né, muito frio e também muito calor. Então, assim, e agora chegou aqui no Rio, muito graças a vocês duas, mas também qual é para vocês a importância dessa aplicação para a cidade do Rio de Janeiro, que também, como você bem disse, é uma cidade que vive quente, né, é uma cidade do verão extremamente calorento, né, tem muito as temperaturas ficam muito altas aqui, e também para os próximos anos, porque a tendência, né, é que as temperaturas só aumentem. Vocês perceberam, né, essa aplicação 2024 vocês, a gente divulgou, né, essa aplicação desse protocolo em 2024, mas a gente tem usado cada vez mais os protocolos e as medidas de cada um. Então, qual é essa importância, principalmente ao longo dos anos? A importância acho que é de proteger a saúde da população, né, acho que essa é a missão enquanto Centro de Inteligência Epidemiológica, a gente tem essa clareza de missão que é proteger a saúde da população, e com essa união com o COR, essa união de forças é justamente isso, é proteger a saúde da população, proteger a vida e a qualidade de vida dos cariocas. Eu acho que ganhos, que a gente tem em relação a esse protocolo, que é primeiro a gente está comunicando o risco. Porque, de fato, como a Ana comentou, o carioca celebra muito o calor, né, Rio 40 graus, tá calor, vai da praia, é assim que as pessoas falam, né. Turistas vêm para cá para Turista passar vem pra calor, cá né? pra passar calor, É. então eu acho que a primeira questão é a grande importância disso é a população mudar esse paradigma e começar a perceber o calor como um risco à saúde, né. E aí, a partir do momento que você tem um risco à saúde, você vai passar a ter medidas de proteção individual, que são medidas do seu comportamentais e que são muito simples. Quais são elas, né, que a gente comunica o tempo inteiro, então aí tem que também fazer um destaque enorme com as nossas assessorias de comunicação, tanto do COR quanto da Secretaria Municipal de Saúde, da SMAC, porque foram as assessorias que também nos ajudaram muito a transformar todas essas informações científicas, de fato, em comunicação de risco para a população. Então isso é muito importante. E é o que a gente agora faz de forma massiva nas redes sociais, é falar: "Vai fazer calor, atenção carioca, tá calor, beba água, não deixe de usar os seus remédios contínuos. Se você sentir algum desses sinais de alerta, procure imediatamente uma unidade de saúde próxima à sua casa". Então acho que a grande importância desse protocolo é que ele vai nos ajudar a mudar essa cultura da população perceber o calor de fato como um risco, acho que esse é um primeiro ganho, para ter medidas muito simples, que são individuais ali de proteção, que é não ficar exposto ao calor, usar protetor solar, cuidar das crianças e idosas e gestantes, principalmente, que são as pessoas que vão sentir mais esses efeitos. Mas também de preparar a cidade, né, Ana? Isso. Vou comentar um pouco pela saúde, a Ana com certeza vai comentar das outras agências, mas é o fato de que se a gente tem, né, um protocolo muito claramente o que a gente precisa fazer nas 5 gradações do calor, né, do 1 ao 5, a gente tem clareza do que a gente precisa fazer operacionalmente para a cidade. Então eu sei que durante o calor 1, que na verdade é a normalidade, eu preciso cuidar de todas as minhas manutenções preventivas das clínicas da família, dos postos de saúde, dos meus hospitais. O que significa isso? Que eu tenho que estar com os ar-condicionados funcionando, os bebedouros das unidades funcionando, que eu tenho que ter os insumos estratégicos e abastecidos, então os soros de hidratação venosa e hidratação oral dos pacientes precisam estar com um estoque que a gente possa consumir. Então eu tenho desde a preparação da organização da resposta da saúde, desde essa parte de infraestrutura e logística, até a parte clínica, enquanto eu treinei todos dos meus profissionais de saúde, para o manejo do estresse térmico, para o manejo dessas condições que um paciente pode chegar, porque ficou às vezes exposto na praia o dia inteiro. Quais são as medidas imediatas que eu preciso tomar para quando um paciente chega com um quadro de estresse térmico na nossa unidade de saúde? Eu treino os profissionais na hora da crise, na hora do calor 5? Não, eu treino essas pessoas na hora do calor 1. Então, a grande importância é que o protocolo nos deu clareza do que fazer em cada uma dessas etapas, e foi isso que a gente procurou Uhum. fazer com todas as agências, né, Exatamente. validando, acho que vale a pena comentar a questão do comitê também,
né, em que a gente faz então cada uma das ações previstas para cada um dos níveis de calor. Então hoje a gente pode falar que a rede de saúde da cidade do Rio de Janeiro, a rede municipal, ela está preparada para enfrentar aí ondas de calor, eventos extremos de calor, porque a gente tem um protocolo operacional do que fazer em cada um desses níveis de calor, né. Perfeito. E o mais interessante é a mobilização, né, porque, que partiu de dentro do COR, né, justamente por ser esse agente integrador da cidade, né, mobilizando também outras agências para também dar sua parcela de contribuição. A saúde no Calor 1, como a Carol destacou, está se organizando para o caso de uma necessidade, né, na chegada de um Calor 2, Calor 3, né, Aham. e as demais secretarias e pastas envolvidas da mesma forma. Quem mais participa desse grande protocolo para proteger a cidade? São diversas secretarias, né, e órgãos que estão nesse protocolo. Então, desde a Secretaria de Educação, que, por exemplo, quando a gente está no nível 4 ou 5 tem uma estratégia específica para as crianças. Então, exemplo, num calor 4 as crianças já não têm educação física em área externa, ou no máximo é em área coberta, mas não é ao sol. Eh, Se for um calor 5, as crianças vão ficar dentro das salas de aula, não vão ficar expostas àquele calor extremo, vai ser oferecido uma hidratação maior para as crianças, e aí, é bom a gente falar disso, porque, a hidratação para a saúde é uma coisa, hidratação para a Isso. gente comum é É o outra, copo né. d'água para a É saúde, o a co hidratação é o na co veia, e é para os isso, leigos é isso. demais e para os leigos e para os demais é o copo d'água, né, a É o garrafinha copo d'água. exatamente. O que eu estou falando agora é do copinho d'água, então as crianças bebem mais água, é ofertado para as crianças mais água. E eu teve uma aderência gigante dos órgãos municipais que têm, eh eh, áreas públicas, né, de abertura desses ambientes públicos para receber essas famílias que às vezes estão em áreas, né, que não são as mais apropriadas para você passar por uma onda de calor. Então, a gente procura abrir parques, lonas culturais, naves do conhecimento, tem uma série de espaços públicos que inclusive está no nosso aplicativo do Sim. COR, e aí não só, né, essas áreas que a gente tem para abertas, né, públicas, mas também as clínicas da família também estão georreferenciadas no nosso aplicativo, então dá para você, se sentir alguma coisa, olhar no aplicativo, não saber onde é que é a clínica mais próxima, conseguir Sempre que há a localizar. deflagração do calor 4 ou 4 5, né, é disponibilizado para a população no aplicativo, enfim, o mapinha com lá o alfinetezinho, qual é a é, clínica da família, qual é, enfim, a é, unidade de saúde mais você próxima para que está a aqui, pessoa né, recorra, enfim, exatamente. enfim, acabe com a sua necessidade enfim, de hidratação, enfim, uma É. sombra, né? E esses espaços todos têm, bebedouro e tem banheiro, então pode ficar até por longa duração essas famílias nesses espaços, né. A questão mesmo é a nossa preocupação, né, Carol, de ter um espaço em que você consiga minimamente arrefecer aquela temperatura que seria a temperatura da rua, né. Então, e outras agências têm protocolos diferentes, né, então, para proteger seus trabalhadores, eu acho que, se não me engano, no próprio decreto a gente fala da possibilidade, né, de uso né, para e aí para o cidadão comum, das empresas identificarem esses momentos e, de repente, em vez de trabalhar, fazer home office, alguma coisa nesse sentido. Mas ele hoje é um protocolo em que a gente tem uma proteção já, né, daquela população que usa os equipamentos públicos bastante extenso. Perfeito. Tudo isso está bem explicado, né, isso também a população pode acessar também no site da Secretaria de Saúde, todo o estudo, toda a elaboração e principalmente as orientações, né, muita gente
quer saber o que fazer nesse momento, né. Estou aqui com o site da Secretaria de Saúde aberto, e aí para quem quiser é só acessar lá o site da Prefeitura do Rio, Secretaria de Saúde barra, saúde.prefeitura.rio/protocolo de calor, todas as informações sobre o protocolo e as medidas e os impactos na saúde e o que cada um também precisa fazer nesses momentos, tá tudo explicadinho lá, é muito importante que todo mundo acesse. A gente também divulga sempre quando a gente muda de calor, a gente divulga também esse site e as informações principais para a população se proteger em caso de mudança de calor aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora é importante reforçar, né, Carol, Ana, Maria, né, que a adoção, né, a criação desse protocolo de calor, ela vem muito antes, né, foi falado aí da ocorrência de calor extremo fora do Brasil, enfim, no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, na Europa, é algo que vem desde o início da década, assustando de forma, enfim, extraordinária. E aqui no Rio de Janeiro, em particular, a gente teve um evento que, em particular, gerou uma comoção muito grande, uma preocupação, enfim, que foi a morte de uma fã que estava no show da cantora Taylor Swift no estádio Newton Santos. E só que muita gente imaginou, né? Muita gente acredita que o protocolo de calor veio na esteira desse triste episódio, né? Mas era algo que já vinha sendo pensado, desenvolvido, já era uma preocupação da Prefeitura do Rio, não é verdade? É isso, a gente já tem registro, né, da gente já conversando sobre esse assunto em março de 23 e o episódio, né, essa fatalidade acontece em novembro de 23. É, é, de fato, muita coisa mudou depois disso, então hoje a gente mudou até estratégias para eventos, então hoje a gente obriga os produtores de evento entendendo que fila também é evento, que do lado de fora tem que sim se preocupar com aquela população que fica ali, né, esperando muitas vezes o show até é noturno, mas a fila às vezes começa No dia no anterior. dia anterior e as pessoas ficam expostas ali durante um tempo bastante largo. Então, eh, de fato, nos deu ali uma percepção e um olhar para protocolos operacionais, muito importante. Mas de fato a gente já estava atento a essa mudança, né. Agora, baseado no que a gente vem observando, enfim, o protocolo de calor é uma iniciativa pioneira aqui da cidade do Rio de Janeiro, enfim, em âmbito nacional, né? O Rio foi a primeira cidade brasileira a implementar uma medida dessa para mitigar os efeitos do calor. Enfim, o mundo observa como está sendo bem sucedida essa iniciativa. A gente está observando que o calor a cada dia aumenta, né? Enfim, a temperatura global cada vez aumenta mais. Dá para dizer que calor 2 é o novo normal aí para os próximos anos? Eu não sei se calor 2, que calor 2 é o pré-frontal, né, isso Aham, significa que é sol e chuva. aham. Então, mas eu acho que o calor 3 tem uma tendência, né, a tendência hoje, né, pelo que dizem os especialistas, é que a gente está aumentando a temperatura da Terra. Se aumenta, a gente vai ter dias mais quentes. Eh a gente tem aí o CEMADEM emitiu uma nota, né, que é técnica dizendo que possivelmente a gente vai ter um verão Super bastante El Ninho. de super El Ninho nesse final de 26, então é um ponto de atenção para a gente já está olhando para isso com bastante atenção, através do comitê, né, existe um comitê que a Carol já citou para o tema de calor, em que o COR preside e a Secretaria de Saúde é o braço, né, técnico para este comitê, participam outras secretarias e outros representantes de agências, mas de fato o sinal de alerta está aí. E novas estratégias também podem ser mudadas, né.
o sempre. protocolo ele é vivo, É um né? documento aberto em É, evolução, né? Exatamente, é, principalmente que é adaptado a cada nova é necessidade, o que a né? gente aprende aqui no COR, né? Não há protocolo que fique estático. Historicamente, a gente entende que a cidade é viva, a cidade é dinâmica, as coisas vão mudando, as complexidades vão aumentando ou reduzindo, dependendo do, né, do que a gente está falando. Hoje a gente tem muito mais né, a resiliência, por exemplo, chuva, mas assim, nossos gatilhos mudaram em função dessa nossa experiência e investimento. Para outros, a gente está vendo aí que, por exemplo, no caso do calor, a gente tem muito pouco a se fazer com relação à mudança do cenário. A gente vai gerir impacto, mas o que que a gente pode fazer em relação ao aumento da temperatura global? Eu acho que é pensar em sustentabilidade, alguma coisa nesse sentido, mas o município por si só ele tem né, um gerenciamento sobre isso muito pequeno. Isso teria que ser uma ação mundial para de fato a gente reduzir, né, o calor da Terra, mas temos que estar atento a que os impactos virão e a gente precisa estar preparado. É, isso, a prefeitura, né, o poder público, em todos os aspectos, tem que estar preparado para essa ação externa que independe dos órgãos em si, mas depende mais da ação humana, né? Então, cada um, enfim, por sua própria iniciativa, deve vigiar para que a temperatura do planeta não se eleve Isso. de forma tão extrema por meio de ações aí individuais, né? Com cuidado com a nossa própria casa, né? É isso. E eu acho que é válido a gente também trazer, Maurício, queria saber de vocês como é participar da criação desse protocolo que é tão importante para a cidade, como foi para vocês, né, como profissionais, você, Ana, como profissional do COR, Carol, grande líder aqui do CIA, como foi para vocês estar dentro da criação desse projeto pioneiro e tão importante para a E cidade? mais o reconhecimento que vocês tiveram, né, esse reconhecimento internacional, esse prêmio da Bloomberg, Sim, né? com certeza. Recentemente a Gislaine, que teve bater um papo aqui com a gente já, esteve lá na ONU discursando, né, apresentando, enfim, o protocolo para o mundo, literalmente, né? Acho que a importância profissional, assim, pra gente é imensa, porque gerar um protocolo de cidade para proteger a saúde da população está muito relacionado a um propósito de vida, né? Porque isso é propósito também. Mas a importância disso é que a gente, em todo momento, teve muito rigor com o método, teve muito rigor em gerar isso com evidências científicas. Então, quando você vê que todo esse caminho percorrido, toda essa ri esse rigor mesmo com que a gente levou essa discussão e a forma como a gente imbuiu a equipe, né, no quanto todo mundo se dedicou muito sobre isso, porque tem outras emergências acontecendo ao mesmo tempo na cidade, né. Mas a gente ter a clareza de que aquilo de fato era uma emergência, que a gente precisa parar e lidar com esse problema. Era Estava ali, estava posto, então ver que a equipe se mobilizou, assim, fico muito feliz, né, pelo reconhecimento, mas também acho que tem que fazer um super elogio aqui, assim, às pessoas que participaram muito ativamente desse protocolo, o pesquisador Oswaldo Cruz, lá da Fundação Oswaldo Cruz, que foi o orientador desse estudo do protocolo de calor, o João, que é o autor principal desse estudo, a Valéria, enfim, a equipe de epidemiologistas do centro, que levaram isso com muita seriedade e rigor científico, né. Então, a gente teve essa preocupação desde o início, né, Ana. Uhum. E aí quando a gente vê o protocolo operando e ele sendo reconhecido internacionalmente, não só com a premiação, mas como o Maurício colocou, a Gislane, que é superintendente de vigilância, foi comentar sobre isso, em assembleia, foi comentar sobre isso, em vários espaços internacionais, agora nem consigo lembrar de todos, mas o Rio, ele inspirou outras cidades, a gente pode falar isso com muita tranquilidade, né. É isso. A gente inspirou outras cidades, a gente tem uma procura enorme nas nossas agendas de outras secretarias municipais de saúde, outras prefeituras nos procurando para contar essa história de como a gente fez. O Ministério da Saúde hoje também trabalha com esse tema e colocou o Rio de Janeiro como uma cidade modelo a ser inspirada para outras Legal. cidades. Então acho que esse reconhecimento é a cereja do nosso bolo, mas tem muito propósito, tem muito rigor atrás disso e
É. Eu só queria complementar também, incluindo nesse rol de pessoas que a gente precisa, né, reverenciar. A Raquel, ela não fica só presa aqui por causa de chuva. É, A gente meteorologista capturou, residente, né? a gente capturou alguns minutos a Raquel para ela poder nos apoiar nesse protocolo. Então, os dados meteorológicos foram fundamentais para esse estudo. Sem isso, não adiantava nada. Vitor Sá, da equipe também de planejamento, que apoiou, se dedicou a criar essa estrutura. Eu acho que as outras secretarias, né, SMAC, Ciência e Tecnologia, Educação, eu estou com medo de esquecer São de muitas, todas, né, são gente? muitas, Secretaria, Prefeitura como um todo, né? Sete Rio, SMTR, Conservação. conservação, a gente achou até que quando a gente fez de fato uma provocação a eles, pensem ó, eu tenho aqui uns exemplos de ações, pensem aí o que você Como vocês pode podem fazer. participar. E foi uma adesão super boa, super importante. Eu acho que todo mundo, de fato, eu acho que talvez eu e a Carol a gente possa ser pessoas pessimistas, porque a gente não achou que a população fosse aderir tão rápido, que os órgãos também não fossem aderir os protocolos tão rápido. Eu acho que, de fato, a gente conseguiu fazer uma sensibilização bastante importante, tanto internamente como, né, para a população carioca, e isso nos deixa muito felizes de entender isso. Agora, o que eu queria ressaltar é que, assim, de fato, eu, como centro de operações, a gente tem um hábito de integrar, né? Mas é sempre importante valorizar esses nossos parceiros. E sem a Secretaria de Saúde, a gente não sairia do lugar. Então, eu acho que. Obrigada, Carol. Em nome do Centro de Ah, Operações, nosso agradecimento à Secretaria de Saúde por disponibilizar seu tempo, né, e sua dedicação a um assunto que nasce assim isso é o bom do COR. Às vezes a gente está numa reunião sobre outro assunto, ou então o CI estando aqui, às vezes assim, é o elevador, sabe? Aquela reunião de elevador, a gente sobe junto, Carol, você deu uma olhada no que saiu no jornal? Olha só, será que a gente vai pensar isso para a cidade do Rio de Janeiro? Começou o protocolo de calor numa ação dessa. Então, tô brincando, mas é para valorizar esse espaço de integração que é o Centro de Operações e Resiliência. Eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que o resiliência também tem uma importância gigante para o centro. E o que também eu acho que vale a pena reforçar é a questão da gente ter o SUS, porque eu acho que sem a gente ter o SUS, sem que a Secretaria Municipal de Saúde entendesse que precisava ter esses registros de atendimento digitalizados, nada disso seria possível. O que a gente E aí eu vou dizer com muita tranquilidade, das vezes que eu participei dessas conferências internacionais, assim, a surpresa de responsáveis técnicos de cidades como Barcelona, Buenos Aires, cidades americanas, cidades europeias, cidades da Ásia, e entender o quanto que a gente tem de informação na cidade do Rio de Janeiro e como que a gente montou essa estratégia é tamanha que, assim, normalmente a gente tem uma fala de 10, 15 minutos, termina sendo uma audição de 40, 50, porque eles não param de perguntar, eles não conseguem entender como é que a gente tem tanta informação. Eu vou além, recentemente, 2025, se não me falha a memória, a gente recebeu aqui a visita do ministro Alexandre Padilha, visitou as instalações do Centro de Operações, visitou o CI e ele ficou impressionado É isso. com a estrutura, com o banco de dados, com o fluxo de informações, com o aproveitamento, né, de tudo que era coletado na rede de saúde do município do Rio de Janeiro e ele, enfim, pensou alto: "Ó, a gente quer fazer isso em âmbito nacional, o Rio é de fato uma inspiração para nós, é um modelo para todo o Brasil", né. foi a partir dali que ele colocou a cidade do Rio de Janeiro como modelo hoje para trabalhar essa pauta de informação em clima e saúde, né. Então hoje a gente tem conversado com outras cidades a pedido do ministro
para espelhar essas ações e, de fato, como a gente organiza essa rede assistencial, como a gente organiza os nossos registros, como a gente faz a abordagem desses dados para trabalhar essa pauta, essa interface do clima e saúde. Foi por conta dessa visita, exatamente, que você está comentando aqui. A gente, naquela oportunidade, a gente foi alçado ali a modelo de cidade que trabalha com informação de clima e saúde para o restante do Brasil, né? Olha, e tomara, né, que a partir daí, né, que o Rio realmente já é uma referência e que isso se desencadeie em ações concretas em âmbito nacional, em nome da população brasileira, em nome da sobrevivência do nosso planeta, né, Mais Maria? né, Maurício, que o centro de operações já é referência, muitas cidades já podem reaplicar o centro de operações nas suas próprias cidades, e agora a gente espera que o protocolo de calor também seja reaplicado para outros municípios. É isso, gente. Queria muito agradecer a presença de vocês, foi muito legal o papo. Enfim, a gente me apresentar para quem não conhece, né, o Os protocolo de rostos, calor, né? o rosto enfim, de quem colocou, pensou, concebeu o protocolo de enfrentamento ao calor extremo. Há outras pessoas também por trás desse protocolo, mas aqui na liderança, pelo COR e pela Secretaria de Saúde, a Ana Carla Prado, que é assessora-chefe de Planejamento e Resiliência do Centro de Operações, do COR Rio, e a Caroline Dias Ferreira, que é a coordenadora do CI, o Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado mais uma vez pela Obrigada, presença, meninas, foi Obrigada. maravilhoso, Foi realmente. ótimo. por apresentar, Obrigada. por esclarecer e nos esbarramos por aí nos corredores. É isso. É isso. E é isso, e você pode acompanhar esse papo a qualquer momento, distribuir, né, para os seus amigos, né, enfim, para É apresentar o isso. protocolo de calor, né, tá disponível no nosso YouTube, né? No nosso site, no nosso YouTube, no site da Secretaria de Saúde e, claro, nas nossas redes sociais no @Operações Rio. Ah, também você pode ouvir, né, no seu carro, ouvindo no Spotify, né, o Podcore também está disponível Com certeza. para você. E também, claro, no aplicativo, né, Maurício? Sempre, Aplicativo. sempre lá, todas as informações do COR. Muito obrigada mais uma vez por me receber. E mais uma vez também obrigada a todo mundo que assistiu e nos ouviu em mais um episódio do Podcor. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau.